Desde o alvorecer da humanidade, olhamos para o céu estrelado com um senso de admiração e maravilha. O cosmos, em sua vastidão e mistério, sempre nos convidou a desvendar seus segredos. Civilizações antigas teceram mitos e lendas ao redor da tapeçaria celestial, buscando entender nosso lugar no grande esquema do universo. Essa curiosidade inata, essa sede de conhecimento sobre o cosmos, está profundamente enraizada em nós. Ela nos impulsiona a explorar o desconhecido e compreender os intrincados mecanismos do universo que habitamos. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, uma vasta coleção de estrelas, gás, poeira e matéria escura unidos pela gravidade. Nosso sistema solar reside em um de seus braços espirais, a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico. Para entender a escala da Via Láctea, considere isto: ela se estende por impressionantes 100 mil anos-luz em diâmetro. Contém centenas de bilhões de estrelas, talvez até mais. Quando olhamos para o céu noturno, a Via Láctea aparece como uma faixa tênue de luz que se estende pelo firmamento. Essa faixa luminosa representa a luz combinada de incontáveis estrelas, distantes demais para serem vistas individualmente a olho nu. É uma visão deslumbrante que evoca um senso de nosso lugar dentro da grandiosa tapeçaria cósmica. A Via Láctea, como todas as galáxias, formou-se a partir da sopa primordial de matéria que existia no início do universo. Este processo fascinante começou há bilhões de anos, quando o universo ainda era jovem e cheio de possibilidades. Bilhões de anos atrás, vastas nuvens de gás hidrogênio e hélio, remanescentes do Big Bang, começaram a se aglutinar sob a implacável atração da gravidade. Essas nuvens eram os blocos de construção do que viria a ser a nossa galáxia. À medida que essas nuvens se contraíam, elas começaram a girar, muito parecido com um peão ganhando velocidade. Esse movimento de rotação foi crucial para a formação da estrutura galáctica. Essa rotação achatou a nuvem em uma estrutura em forma de disco, com um bojo central onde a matéria se tornou mais densa. Este disco em rotação é uma característica comum em muitas galáxias. Dentro desse disco em turbilhão, regiões de maior densidade começaram a se formar. Essas regiões densas seriam os locais de nascimento das estrelas. A gravidade continuou a atrair mais gás e poeira, fazendo com que essas regiões colapsassem ainda mais. Este processo de colapso foi essencial para a formação estelar. À medida que a densidade aumentava, também aumentava a temperatura nos núcleos dessas nuvens em colapso. A pressão e o calor se tornaram imensos. Eventualmente, a temperatura e a pressão se tornaram tão intensas que a fusão nuclear se acendeu, marcando o nascimento das primeiras estrelas dentro da Via Láctea. Essas estrelas seriam os primeiros faróis de luz em nossa galáxia em formação. A formação estelar é um processo contínuo dentro da Via Láctea. Mesmo hoje, dentro das vastas nuvens moleculares que permeiam o disco galáctico, novas estrelas estão nascendo. Essas nuvens moleculares, compostas principalmente de hidrogênio e hélio, junto com traços de elementos mais pesados, servem como berçários cósmicos onde as estrelas tomam forma. O processo de formação estelar começa quando uma região dentro de uma nuvem molecular se torna gravitacionalmente instável. Talvez uma onda de choque de uma supernova próxima comprima a nuvem, desencadeando seu colapso. À medida que o fragmento da nuvem se contrai, ele aquece, e uma protoestrela se forma em seu centro. Ao longo de milhões de anos, a protoestrela continua a acumular material da nuvem circundante, crescendo em massa e temperatura. Eventualmente, o núcleo da protoestrela se torna quente e denso o suficiente para acender a fusão nuclear, e uma estrela nasce. Da nebulosa ao sistema solar. A formação do nosso sistema solar há cerca de 4,6 bilhões de anos.
seguiu um caminho semelhante ao nascimento de estrelas dentro da Via Láctea. Tudo começou com uma nuvem molecular gigante, um vasto reservatório de gás e poeira à deriva pela Via Láctea. Esta nuvem, nossa nebulosa solar, foi provavelmente perturbada pela influência gravitacional de uma estrela próxima ou explosão de supernova. Essa perturbação fez com que a nuvem colapsasse sob sua própria gravidade. Conforme se contraía, a nebulosa solar começou a girar mais rápido e se achatar em um disco giratório. No centro deste disco, a região mais densa, nosso Sol começou a se formar. O gás e a poeira restantes no disco continuaram a girar em torno do Sol nascente, preparando o cenário para a formação dos planetas. Moldando um sistema planetário. Dentro do disco giratório de gás e poeira que cercava o jovem Sol, um processo fascinante conhecido como acreção começou a moldar os planetas que conhecemos hoje. Grãos de poeira microscópicos, restos de gerações anteriores de estrelas, colidiram e se uniram, formando aglomerados cada vez maiores, como pequenos tijolos cósmicos. Ao longo de milhões de anos, esses aglomerados se transformaram em planetesimais, corpos do tamanho de quilômetros que continuaram a acumular material de seus arredores, crescendo continuamente. Na região interna do Sistema Solar, onde as temperaturas eram mais altas, apenas materiais rochosos como ferro e silicatos podiam se condensar, resistindo ao calor intenso. Esses materiais formaram os blocos de construção dos planetas terrestres internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são compostos principalmente de rocha e metal. Mais longe, além da linha de gelo, onde as temperaturas eram muito mais frias, gelos como água, metano e amônia também podiam se condensar, criando um ambiente diferente. Essas partículas de gelo, junto com rocha e metal, forneceram a matéria-prima essencial para os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são conhecidos por suas atmosferas espessas e vastas. Uma conexão cósmica. A Via Láctea e nosso Sistema Solar. A evolução da Via Láctea e a formação do nosso Sistema Solar estão inextricavelmente ligadas. A Via Láctea forneceu as matérias-primas, os ingredientes cósmicos, para o Sol e os planetas se formarem. Os elementos pesados que compõem nosso planeta e nossos próprios corpos foram forjados nas fornalhas nucleares de estrelas que viveram e morreram há muito tempo dentro da Via Láctea. As explosões de supernovas, as mortes cataclísmicas de estrelas massivas, desempenharam um papel crucial no enriquecimento do meio interestelar com esses elementos pesados. Quando uma estrela se torna supernova, ela ejeta enormes quantidades de material, incluindo elementos pesados, para o espaço. Esses elementos então se incorporam em novas gerações de estrelas e sistemas planetários, continuando o ciclo de evolução cósmica. Reflexões sobre uma jornada cósmica. Ao concluirmos nossa jornada do nascimento da Via Láctea à formação do nosso Sistema Solar, ficamos com um profundo sentimento de admiração e espanto. Fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos, uma tapeçaria cósmica tecida ao longo de bilhões de anos. Os átomos em nossos corpos, o ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, todos foram forjados nos corações de estrelas que viveram e morreram há muito tempo. A Via Láctea, nosso lar galáctico, continua a evoluir e mudar. Novas estrelas estão nascendo, enquanto outras terminam suas vidas como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Nosso sistema solar também está em constante movimento, orbitando o centro galáctico a cada 230 milhões de anos. À medida que continuamos a explorar o universo, ganhamos uma apreciação mais profunda da interconexão de todas as coisas e de nosso lugar no grande esquema da evolução cósmica. O universo está em constante expansão, com galáxias se afastando umas das outras
e nossa curiosidade humana nos impulsiona a buscar conhecimento, levando-nos a futuras explorações e descobertas que ainda estão por vir. A jornada cósmica continua, e com ela, nossa compreensão do universo se aprofunda.